Olá, boa tarde. 5 horas. Está na hora de uma pessoa para nós inestimável, como todos são. Mas essa que no início nos deu a força para poder seguir em frente e entender que a Compsic era possível. Professora Inês Machado, a senhora não tem como mensurar o quanto nós somos agradecidos. Na verdade, basta olhar à volta e ver o que a Compsic já é. Somos quase 6.000 cadastrados. E eu acredito que nós vamos chegar nos 10.000 até domingo, com certeza. Professor Inês vem mostrar para a gente que inovação se resume em pesquisa também, né? Em estudo. A professora Inês vai mostrar para a gente o recurso da escrita terapêutica na síndrome do pânico. Isso, na síndrome do pânico. Gente, isso é o que mais acontece hoje em dia, síndrome do pânico, não é mesmo? Vocês que têm que me falar, mas isso não é o mais importante. O mais importante agora é esse conteúdo que vocês vão receber. Professor Inês Machado, a palavra é com a senhora. E não se esqueçam, a área VIP já está disponível para aqueles que querem investir um pouco mais em suas vidas. Ok? Um grande abraço, muito obrigado. Meu nome é Inês Machado, sou psicóloga clínica e mestre em saúde mental pela Universidade Federal de São João del Rei. A minha abordagem no consultório, em clínica, é a abordagem cognitivo-comportamental. Nesse momento também eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre o meu trabalho como psicóloga, agradecer o Congresso Online Digital, a Simone e ao Renato. Vou falar um pouco sobre a ansiedade. Do ponto de vista biológico, a ansiedade é um estado de funcionamento cerebral ligado às percepções de contextos que são aqueles contextos ameaçadores que possibilitam a identificação de um perigo. Então, quando a pessoa se percebe no perigo, ela vai iniciar ações comportamentais específicas de enfrentamento daquele perigo. Então, resumindo, a ansiedade visa proteger o organismo, sendo que é uma reação fisiológica a qualquer ameaça. E quando que a ansiedade vai se tornar patológica? A ansiedade patológica é quando aqueles mecanismos de alerta para os perigos internos ou externos, ela se torna excessiva, ou desproporcional, ou desadaptativa e leva a um sofrimento intenso. Os transtornos ansiosos são os transtornos de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e outros transtornos como fobia social, etc. De acordo com o DSM-4, o transtorno do pânico está classificado como 41.0. A síndrome do pânico ocorre quando há uma descarga extra, da substância que é a serotonina e a noradrenalina, que elas são responsáveis pela comunicação dos impulsos entre as células. Em situações de estresse, essas substâncias são produzidas em excesso, então aí vai promover os sintomas físicos que por suas vezes desencadeia o medo, Aí a pessoa começa a ter muitos sintomas. Por exemplo, 90% dos casos a pessoa tem palpitações, tontura, sudorese, dispneia, medo de ficar louco ou perder o controle. Em menor incidência, a pessoa pode sentir dor no peito, sensação de irrealidade, arrepio, sensação de desmaio e tremor. No entanto, são necessários 4 desses sintomas para um diagnóstico de síndrome do pânico. A sensação clara que a pessoa tem é que algo terrível vai acontecer. O indivíduo tem a convicção mesmo de que vai enlouquecer ou morrer. E quando essas sensações acontecem, a pessoa que não sabe a razão, ela acha que estão prestes a ter um grave problema físico ou mental. No entanto, muitas pessoas procuram pronto-socorro e hospitais achando que tem um ataque cardíaco, Elas não sabem diferenciar. No momento que elas começam a diferenciar o que é o transtorno do pânico, o episódio, elas podem começar a controlar a ansiedade. Como que acontece o ciclo da ansiedade?
A pessoa que passa por um ataque de pânico pela primeira vez vai causar um impacto psicológico nessa pessoa que pode gerar um ciclo de ansiedade, onde ela desenvolve um medo que pode sentir que vai ter outro ataque. Então, o medo de ter medo provoca outro ataque de pânico. Porque a pessoa, ao hipervalorizar esse sintoma, ela torna-se propensa a outros ataques de pânico. Então, como que acontece? Eu vou dar um exemplo de como pode acontecer. A pessoa tem um ritmo cardíaco acelerado. Aí ela pensa, vai acontecer de novo. Aí o que acontece? Ela preocupa. Aí ela começa com aumento da respiração. Ela pensa, estou piorando. Aí vem o medo. Com isso pode vir ondas de calor, sudorese. Aí ela pensa, estou perdendo o controle. Nesse caso, ela começa a chorar e ter medo, as mãos podem ficar trêmulas e as pernas bambas, ela pensa, vou desmaiar. Aí ela começa a ficar vigilante, a dar importância demais aos sintomas. Aí ela começa com uma dificuldade enorme de respirar, e aí o peito fica apertado, e ela começa a ter medo de morrer, e aí que vem o pânico. Esse é o ciclo, né? Então o que acontece? Com essas falas vai acontecer de novo, estou piorando, estou perdendo o controle, vou desmaiar. Tudo isso que a pessoa tem são falas, pensamentos e falas disfuncionais, não tem função nenhuma. O meu modo de trabalhar com a ansiedade é atuar também nessas crenças, nessas falas disfuncionais, nesses pensamentos disfuncionais que não tem função nenhuma. Se a pessoa hipervaloriza isso, quanto mais ela hipervalorizar, quanto mais ela dá importância, mais ela vai ter ansiedade. Então, quais as condições precipitadoras de um ataque de pânico? São eventos negativos, né, que a pessoa passa, doença séria, um grande perigo para a própria pessoa, separações, conflito, até flutuações endócrinas. O que a psicoterapia cognitiva comportamental pode ajudar a pessoa? Essa abordagem que eu uso em clínica, e a gente trabalha com modo de administrar a ansiedade. Então ela vai enfocar a causa e os sintomas da ansiedade. Os modos como a pessoa pode enfrentar a ansiedade, modificando aquelas crenças, modificando as falas disfuncionais. No consultório, então, eu sempre recomendo para o meu paciente relaxamento, respiração, trabalhar os pensamentos disfuncionais e também, como é o objetivo desse trabalho, a escrita terapêutica. Então, como que a gente deve enfrentar a ansiedade? Não fuja. Fugir pode diminuir a ansiedade, mas pode aumentar o medo, né? Aceitar a ansiedade. Como aceitar a ansiedade? Como se fosse um hóspede estranho entrando na sua casa inesperadamente. Aí você vai agir como se você não estivesse ansioso. Você está ansiosa, mas você vai agir como se não estivesse. Por quê? Hipervalorizar a ansiedade, a tendência é que esses sintomas aumentem. Então, nesse momento, é muito importante que você saiba que você está ansioso, mas não hipervalorize a ansiedade. E faça uma respiração. Por quê? Porque quando a gente está numa situação de perigo, há uma hiperventilação. E com isso, aumenta o oxigênio nas veias e vem uma grande quantidade de dióxido de carbono. Então, o melhor quando a pessoa começa uma crise de pânico é ela fazer uma respiração diafragmática, puxando o ar pelo nariz, segurando, soltando e aceitando aquele momento e não fugir daquele momento, aceitar e olhar. É importante que a pessoa olhe para o lado, se situe, onde que eu estou? Eu estou no consultório de fulano de tal, eu estou no hospital, eu estou
na casa da minha amiga. É importante que ela se situe. Hoje é dia tal, hoje é domingo, hoje é sexta, então é importante que ela se situe, porque ao se situar ela vai perceber que ela não está ficando louca, que ela está bem e que é apenas um episódio de pânico. Agora eu vou falar sobre a escrita terapêutica, que é uma das recomendações que eu faço um acordo com o meu paciente para que ele use como um aliado ao nosso tratamento psicoterápico. O estudo da escrita terapêutica, ele teve início na década de 90 por James Benberg. Então ele é diretor do Departamento de Psicologia da Universidade do Texas. A utilização da escrita terapêutica como uma ferramenta terapêutica pode ter grande potencial em contexto de saúde também. A escrita terapêutica, ela é usada também na clínica. Eu a utilizo muito e ela visa compreender as questões que inquietam e pode ajudar a aproximar-se dos sintomas e ajudar a melhorar a dor psíquica. Pode também ter efeito positivo na saúde física. James acredita que a escrita terapêutica ajuda a pessoa a escrever detalhes de experiências negativas, explicar os sintomas, colocar os fatos em ordem cronológica e estabelecer nexos entre o passado, o presente e com isso ela conseguir entender o que aconteceu, mas é indicado que ela não só fale sobre experiência traumática, ela fique especificamente na experiência traumática. É interessante que ela escreva ao longo do tempo dela, tanto as coisas boas como as ruins. Metodicamente, se ela for escrever sobre a experiência traumática, isso pode ruminar esses pensamentos e pode não ter efeito positivo para a pessoa. Então, quais os benefícios da escrita terapêutica? Ela vai promover a capacidade de autorreflexão e organização de perspectivas sobre os eventos. Ela vai dar sentido às experiências, identificando os obstáculos, dificuldades e formas de conflito. Vai facilitar o desenvolvimento da representação cognitiva de uma experiência traumática. E também o objetivo principal é que ela promova estratégias de enfrentamentos adaptativas. Então, no entanto, ela pode não ser benéfica para todos. Por quê? Ela pode, como eu falei anteriormente, promover a ruminação do pensamento, que vai inibir o desenvolvimento de estratégia adaptativa. Então, descrever apenas os fatos traumáticos pode surtir efeito ao contrário. Isso é importante que fique claro, porque nem todo paciente pode beneficiar da escrita terapêutica. Ao longo do processo psicoterápico, a gente vai ter que olhar qual paciente pode se beneficiar. Alguns deles pode ser aquele paciente que não tem facilidade de expressar suas emoções verbais. Esse paciente é um forte candidato à escrita terapêutica. Nem todo paciente pode se beneficiar da escrita psicoterápica. Por quê? Porque ele pode vir a ruminar aquele evento estressante, traumático e piorar. Então temos que ter muito cuidado ao administrar isso ao paciente, a fazer acordo com o paciente sobre a escrita terapêutica. Então eu vou relatar o caso. Trata-se de Maria de Lourdes Souza, 57 anos. Ela foi encaminhada por uma endocrinologista em outubro de 2012. Na época fazia uso de clonazepam e bromazepam. E a queixa principal dela foi coração acelerado, medo, tremor, calafrio e sudorese. Então nós vamos escutar a Maria de Lourdes agora, ela vai dar o depoimento dela e logo em seguida eu vou finalizar sobre a escrita terapêutica. Tudo começou quando eu tinha 32 anos. Eu tive uma crise de dor no peito, de suor, um mal-estar terrível. E aí eu fui levada ao pronto-socorro.
Chegando lá, eu tive uma crise muito forte, me deu uma paralisia facial, que me gerou muito medo. O médico achou melhor me internar. Fiquei internada por 8 dias e lá fiz vários exames de sangue, de coração, de tudo que possa ser feito, foi feito nesse tratamento. Me deu alta. Aí ele me diagnosticou que eu estava com depressão. Aí foi a minha luta. Me deu remédios antidepressivos, remédios para os meus pânicos, para os meus medos. E aí fui de médicos em médicos e o tempo foi se passando, nada melhorava, as crises voltavam, várias vezes no pronto-socorro, várias vezes o medo, o suor, as palpitações, várias vezes os tremores e com muito medo daquela paralisia facial voltar. E de médicos em médicos me relatava aquele é melhor, e procurei vários médicos e nada de melhorar. Foi até que um dia eu procurei uma endocrinologista. Aí ela pegou e estudando o meu caso, a gente conversando, ela falou assim: Lourdinha, eu acho que você deve procurar uma psicóloga. E me indicou a Inês. Aí eu vim conversar com a Inês. Gostei muito dela, aí começou o nosso tratamento. No início foi difícil começar a falar dos meus problemas, mas entre falas e choros e muita conversa, ela me diagnosticou que eu não tinha depressão, que eu tinha um síndrome do pânico. Aí ela, conversando comigo, me encaminhou para um psiquiatra. E eu fui para o psiquiatra. Chegando lá, ele concordou com o diagnóstico da Inês e trocando o meu medicamento. E aí começou a minha luta entre Inês e o psiquiatra. Aí ela me indicou muito a técnica da respiração, do relaxamento, e tudo isso não estava dando muito resultado. Dava, mas pelo momento os medos continuavam, diminuiu muito, mas continuava. Aí nós fomos para a técnica da escrita. Foi até que quando eu comecei com a técnica da escrita, foi ótimo. Fui lembrando de muitas coisas que aconteceu que eu nem sabia que tinha acontecido. Eu fui lembrando coisas da minha infância, coisas da minha adolescência, que me fazia muito mal, porque quando eu começava a escrever, eu escrevia, eu chorava, eu sorria, eu riscava, eu rasgava, eu tornava a escrever, e aquilo foi me lembrando de muitas coisas que me faziam mal, mas no mesmo tempo que eu acabava de escrever, eu me sentia aliviada, eu me sentia assim, isso passou. E eu chegava na Inês, contava para ela. Aí, Inês, eu escrevi aquilo, eu chorei, eu xinguei, eu rasguei, eu tornei a escrever, mas aquilo me aliviou muito. Ela então continua escrevendo. Aí eu fui e continuei escrevendo. Foi até que um dia eu lembrei do episódio que aconteceu comigo aos 22 anos, que foi um afogamento que eu tive. Esse afogamento ficou apagado na minha memória e eu lembrei daquilo. Aí eu contei para Inês. E a Inês pegou, falou assim: vamos fazer um relaxamento aqui no meu consultório, Lourdinha, que às vezes você vem a lembrar mais coisas.
Aí nós começamos. Aí fez o relaxamento, eu relaxei, ficou tudo bem. Mas aí eu vinha lembrar um pouco as coisas. Veio na minha cabeça umas lembranças assim, vagamente, ia e vinha. Mas aí eu comecei a passar mal. Aí eu tive aumento de pressão arterial, tive palpitação, tive mal-estar. Aí foi paralisar. Aí nós paramos essa técnica. Aí eu fiz a respiração, fiz o relaxamento, melhorei aquele momento, foi. Aí ela pegou e falou assim, não vamos fazer isso mais, de medo de eu vir a passar mal de novo. E eu continuei escrevendo. Escrevi todo mal, tudo que me aborrecia, coisas de família, coisas da minha casa, coisas que me aborrecia, tudo eu escrevia. Isso foi fundamental para o meu tratamento. Hoje eu escrevo assim, até coisas banais que no dia a dia de uma dona de casa, de uma mãe de família, de uma esposa, de que tem uma família grande de irmãos que têm problemas todos os dias, eu escrevo, isso me alivia muito. E com isso, eu comecei o tratamento com a Inês em 2012 e já vai para 2 anos, já fez 2 anos. Então, hoje eu me considero uma pessoa não 100% curada, mas uns 90%. Por quê? Eu já me controlo. Quando vem aqueles medos, não tão forte igual vinha, mas ainda vem. Eu vou lá no papel, escrevo, aí eu me acalmo. Eu me relaxo, eu consigo fazer a respiração mais atenta, mais vindo comigo mesmo, olhando para mim mesmo, falando, isso não é nada, isso vai passar. Eu me convenço que isso é uma coisa que eu tive no passado, não tenho mais. Eu consigo me controlar a esse respeito. Então, eu vou lá, torno a escrever. Isso foi fundamental para a minha cura do síndrome do pânico. Já tive alta do meu psiquiatra, já tive alta da minha terapia individual. Hoje eu estou na terapia de grupo, que estou adorando aqui na Inês, que foi fundamental para mim essa terapia de grupo, porque eu estou levando a minha experiência para outras que estão aqui. E algumas até já aderiram a essa terapia da escrita e estão gostando muito também. Hoje, eu falo que eu estou 90% curada porque não estou tomando remédio mais, mas eu não fico sem ele. Eu tenho ele como um amuleto, que às vezes assim, para mim ter uma segurança maior, mas eu vou chegar lá, eu não vou usar mais, tenho certeza, com a ajuda da Inês, que está sendo fundamental para mim. Estou muito feliz, porque eu não vivia, gente, eu passava pela vida. E hoje eu estou sentindo muito feliz, eu estou vivendo, estou mais feliz. Meu marido está muito feliz porque ele via o quanto eu sofria, a minha filha, e eu tive muito apoio deles também. Então hoje eu sou uma mulher realizada graças a mim, graças a Deus e a Inês. Hoje eu estou curada, gente, e eu devo muito a isso, a terapia da escrita. O caso relatado da Maria de Lourdes é importante que vocês percebam que foi uma experiência traumática que ela não conseguiu lembrar. Então, como ela não conseguiu lembrar, ela começou a usar a escrita terapêutica e ela não focava apenas no problema dela, ela não focava apenas em lembrar do problema, ela escrevia sobre tudo. Ela começou a escrever sobre
tudo que, como ela mesma relatou, tudo que a incomodasse. E com isso veio a experiência que ela teve o afogamento há 32 anos atrás. Então, esse caso, esse atendimento, esse processo de psicoterapia com a minha paciente foi muito importante para eu perceber, para a gente perceber como que a terapia da escrita ajuda. No entanto, ela não é eficaz para todos os casos. Isso é importante deixar aqui. Então, foi um caso de sucesso. Eu pretendo ampliar esse trabalho para outros pacientes, como tem feito, e alguns já está tendo resultados positivos, e eu espero que eu possa contribuir com a minha declaração, com o estudo de caso, para outros trabalhos que possam vir a acontecer. Feito e mostrado. Professor Inês, que engrandecimento! Muito obrigado. Agradeço essa nossa companheira que prestou a nos dar esse exemplo magnífico. Caros, façam, né? Invistam, busquem o conhecimento, apliquem e obtenham o resultado. Depende de você, depende simplesmente de você acreditar. A Copsic está aqui para te ajudar. Estamos com os melhores profissionais que podemos identificar no mercado. E hoje, mais do que profissionais da psicologia, você vai ter um banho de loja. É um banho de loja de conhecimento na área de coaching, tá certo? Nós vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu nesses dias e o que vai aprender ainda mais para frente e vai aplicar no Hangout inesquecível. Hoje, às 22 horas, aguardamos vocês. Professor Inês, mais uma vez, muito obrigado e até a palestra das 20 horas.